Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Gênesis 1, 26. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Não tem segredo. Diz o seguinte a palavra do nosso Deus. Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. Ele lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Preste bem atenção. Quando Deus ele criou o ser humano, Adão, Deus criou Eva, note que Deus não criou o ser humano escravo do pecado. Deus não criou o ser humano sendo prisioneiro da iniquidade, não. Mas aqui, como nós acabamos de ler, Deus, quando criou o ser humano, Deus ele deu domínio para o ser humano, ou seja, o ser humano era livre, era liberto de todo mal. Só que, infelizmente, nós sabemos que no versículo 3 vai ocorrer a queda do ser humano. E esse domínio, essa liberdade que o ser humano ele tinha, o ser humano ele vai perder por causa do pecado, porque Eva vai dar ouvidos para a serpente, para o diabo, e Adão, por sua vez, ele vai dar ouvidos para sua esposa, e eles irão consumir, irão provar do fruto proibido, do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal. E é interessante porque o ser humano, enquanto ele obedecia à voz de Deus, eles já estavam provando daquilo que é bom. Eles tinham liberdade, eles tinham domínio sobre a terra, sobre as coisas, eles tinham domínio de si. Mas esse domínio de si, infelizmente, não irá continuar, porque, infelizmente, eles irão desobedecer a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Sabe? E isso é importante nós refletirmos, porque muitas vezes as pessoas, elas reclamam, elas dizem o seguinte:
se Deus existe, porque ocorre isso, porque ocorre aquilo, é porque ocorrem as coisas ruins. Deus, quando ele criou a terra, criou o ser humano, Deus ele criou coisas boas. Agora, as coisas ruins que existem na realidade, elas são consequências da desobediência do ser humano à palavra de Deus, à palavra do Senhor. Mas Deus, aquilo que ele fez, foram coisas boas. Tudo que Deus ele faz é bom. Agora, vai comigo em Eclesiastes, no capítulo 7, versículo 29. Mas lembre disso, o ser humano tinha domínio, era livre, era liberto. Mas ele perdeu esse domínio, ele perdeu essa liberdade, na realidade até perdeu o acesso ao jardim do Éden. Eclesiastes, capítulo 7, verso 29, diz o seguinte: Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Agora, eu gostaria de ler esse versículo na Bíblia, Nova Versão Transformadora. Diz o seguinte, esse mesmo versículo: Foi isto, porém, que descobri. Deus criou os seres humanos para serem justos, mas eles buscaram todo tipo de maldade. Então note, Salomão, ele fez essa descoberta, ou seja, isso entrou na mente dele, que o que Deus fez era bom, que Deus ele fez o homem, o ser humano, para ser justo, mas o próprio ser humano buscou ali tipos de maldade, ou seja, o ser humano ele buscou por coisas que não deveria buscar, e essas coisas, o pecado, a iniquidade, a desobediência à palavra de Deus, essas coisas trouxeram uma prisão para o ser humano. Então, se hoje há pessoas presas nos vícios, presas no pecado, justamente, isso é o resultado, a consequência da desobediência à palavra de Deus. Ou de repente a pessoa, ela não tem domínio de si, é aquela pessoa que fica nervosa, que fica irada, que ela não consegue se controlar, porque esta pessoa, ela se encontra espiritualmente falando ausente de Deus, ausente do Senhor. Mas entenda uma coisa, é possível o ser humano ele ter o domínio, a liberdade de volta. É possível o ser humano ser livre do pecado, ser livre da iniquidade. É possível o ser humano ter domínio de si. E agora, vamos ver aqui na palavra o que o ser humano ele deve fazer para ter a liberdade que ele precisa, a liberdade que Deus ele quer dar para ele. Porque muitas vezes a pessoa ela se encontra presa nos vícios, mas ela quer se liberta dos vícios. Ela quer se liberta desse mal, ela quer ter mudança de vida. E Deus ele quer trazer essa mudança de vida
Deus, ele quer trazer essa libertação. Deus, ele quer que a pessoa, ela venha ter domínio próprio, domínio de si. Então agora, vai comigo no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. O Evangelho de João, que fica depois do Evangelho que foi escrito por Lucas. Passa Mateus, passa Marcos, passa Lucas, e depois de Lucas você encontra o Evangelho de João, capítulo 8, verso 32. Diz o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quando nós conhecemos a verdade, essa verdade nos liberta do pecado, da injustiça, dos maus pensamentos, dos vícios, de tudo aquilo que desagrada a Deus. E essa verdade nós sabemos que é Jesus, que é a palavra de Deus. Pois nós conhecemos Jesus através da palavra do Senhor e, lógico, também através da comunhão, através de Jesus se revelar em nossos corações. E a cada dia que nós vamos meditando nessa palavra, que nós vamos orando, buscando a Jesus, Jesus vai nos libertando de tudo aquilo que nos aprisiona. Jesus nos liberta de tudo aquilo que nos faz mal. Agora, vai comigo, aí mesmo, no Evangelho de João, capítulo 8, pula para o verso 36. Diz o seguinte: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, a libertação do ser humano só ocorre dessa forma, dessa maneira, através de Jesus. Jesus, ele é o único quem pode trazer a libertação para o ser humano. Jesus, ele é o único que pode trazer a liberdade que o ser humano precisa. Se de repente você se encontra aprisionado em alguma coisa, entregue a sua vida totalmente para Jesus. Se batize nas águas, medite na palavra, participe dos cultos, das reuniões na igreja, e você vai ser liberto desse pecado, vai ser liberto dos demônios, vai ser liberto de todo o mal, e você terá domínio de si, você será livre, pois foi para isto que Jesus, ele veio, para nos trazer a liberdade, trazer o domínio que Adão havia perdido no jardim do Éden. Amém? Então esta é a palavra de hoje. Guarda ela no seu coração e viva para Jesus. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixe o seu joia, o seu like, escreva aí nos comentários, e nos comentários mesmo, deixe o seu nome para oração e compartilhe com outras pessoas. Que Deus abençoe a sua vida. Paz.